pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiana Camussul, eu serei a professora de vocês de Comunicação Empresarial. Nessa primeira semana, nós vamos falar sobre elementos da comunicação, funções da linguagem, linguagem verbal e linguagem não verbal, certo? Bom, olha só. Vamos lá aos nossos conteúdos. Nessa primeira semana, nós vamos trabalhar com uma série de conceitos que são muito parecidos, tá? Então, nós vamos falar de comunicação, mensagem, discurso, fala. Então, são conceitos todos muito parecidos, eles vão estar dentro de um mesmo campo semântico. Opa, uma palavrinha nova, né? Semântica. Semântica é um campo do saber que trata dos significados, tá? Então, como esses conceitos estão dentro de um mesmo campo de significado, significa que eles são muito próximos, tá? Então, como eles estão falando da comunicação, significa que eles estão falando de tudo aquilo que tem a ver com passar uma mensagem, fazer-se entender, tá? Então, o objetivo aqui vai ser o quê? Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva, ou seja, cognitivo significa que tem a ver com o entendimento, tá? Da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Bom, quando nós terminarmos esse estudo, você deverá ser capaz de analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. E aí, o interessante aqui, a interlocução, ela tem a ver com situações de comunicação, onde eu tenho o quê? Dois ou mais falantes, onde eles vão estabelecer uma mensagem um entre outro, tá? Bom, então vamos lá falar desses elementos da comunicação. Gente, todas as situações comunicativas vão ter esses elementos aqui, tá? Então, primeiro eu vou ter quem? O emissor. O emissor é aquele que vai enviar a mensagem. A mensagem vai ser o quê? Aquilo que eu estou falando. E aí, quem recebe a mensagem é o meu receptor, tá? O meu referente é o tema da minha mensagem, é o meu assunto, tá? O meu código vai ser o conjunto de signos, vai ser a minha linguagem utilizada. Por exemplo, o meu código aqui é o quê? É a língua portuguesa, tá? Mas eu poderia estar utilizando a Libras, que é a linguagem de sinais, ou a língua inglesa, ou um código Morse, enfim. O canal é o meio pelo qual a minha mensagem está sendo transmitida. Qual que é o meio aqui? Está sendo um vídeo, né? Mas pode ser o quê? A fala, a revista, um livro, tá bom? Enfim, então todas as situações, né, comunicativas, elas têm todos esses elementos aqui, certo? Bom, e aí, gente, cada um desses elementos, eles vão ter uma função da linguagem predominante, tá? Mas não quer dizer que eles têm só uma, eles vão ter uma função predominante, eles podem ter mais de uma, ok? Bom, quando a minha ênfase é no emissor, ou seja, em quem envia a mensagem, eu tenho a função emotiva. Quais que são as características da função emotiva, tá? Eu tenho a subjetividade. O que é a subjetividade?
é a individualidade, ao contrário da objetividade. Então, eu tenho o predomínio da primeira pessoa do discurso, tá? Então, eu tenho a opinião pessoal, eu tenho o juízo de valor, certo? Eu tenho, então, uma visão intimista, ou seja, uma visão que é pessoal, certo? Uma visão, então, parcial das coisas. Ou seja, unilateralidade, tá? É apenas uma visão, a visão de apenas um lado. A preocupação, então, com o eu, um ensimesmamento, certo? E aí, ou seja, eu vou ver essa função emotiva na maioria de textos de opinião e relatos pessoais. Então, olha só, temos uma tirinha aí. Antes, eu odiava ser eu. Depois, eu me acostumei a ser eu. Hoje, eu simplesmente adoro ser eu. E aí, antigamente, né, nós tínhamos uma rede social, que era o Orkut, e aí nós tínhamos as comunidades do Orkut. Nas comunidades do Orkut, nós tínhamos os fóruns de discussão. Aqui, nós tínhamos uma comunidade que chamava-se Eu Acho. Nessa comunidade, as pessoas exclusivamente dedicavam-se a discutir as suas opiniões. E aí a descrição dessa comunidade falava o seguinte: temos muito a dizer. Queremos dividir o que temos a dizer com outras pessoas e assim podemos nos expressar. Com a aplicação Eu Acho, escrevemos, né, aí está escrito errado, nossas opiniões, votamos e comentamos e discutimos as ideias de outras pessoas. Podemos colocar frases em nossos perfis, decidi-los com outras pessoas, com um resumo da nossa visão da vida. Podemos observar as tendências da sociedade. É parecido a um referendo. Um referendo seria, gente, uma consulta às opiniões populares, né? Com várias opções. Vamos lá. Dê o seu voto ou coloque a sua própria opção de voto. Fique ligado na nossa agenda. Então, qual seria aí a rede social que seria equivalente a isso, né? Seria o quê? O Twitter, né? No Twitter, a pessoa tem ali alguns caracteres à sua disposição para quê? Para colocar sua opinião sobre temáticas da atualidade, né? Então, é muito comum que a gente veja as pessoas opinarem, tá? Então, nós vamos ver muitos textos, gente, onde as pessoas vão opinar, tá? Então, vocês vão ver que nós estamos rodeados de textos, né, de exemplos, em que nós vamos ver as funções da linguagem, tá? Para a gente poder aí testar os nossos conhecimentos, certo? Olha só. Vocês vão ver que é muito interessante que o texto poético, ele tem algumas peculiaridades. Ele vai poder encaixar ali, ele é quase como um camaleão. Ele, por ter uma versatilidade muito grande, ele vai com quase todas as funções da linguagem, certo? Aqui nós vamos ver que Fernando Pessoa, ele vai colocar aí essa função, certo? Essa função emotiva, tá? Por quê? Ele vai colocar, aliás, desculpa, gente, essa função aí para opinar, tá? Essa função emotiva, tá? Olha só. Fernando Pessoa, ele tinha o que se chamava de divisões, né? Que eram os seus alter egos, né? Os seus heterônimos. Então,
ele criava como se fosse outros personagens para si mesmo. Então, existia uma complexidade psicológica muito grande, né, nessas criações dos seus heterônimos. É como se ele criasse outras pessoas, né, dentro dele mesmo. Esses heterônimos, eles tinham gostos pessoais, né, características físicas. Então, e tinha até um modo de escrever muito próprio. E isso vai dar muito para a gente entender quando nós vamos ler esse poema dele aqui. Olha só. Não sei quem sou, que alma tenho, quando falo com sinceridade. Não sei com que sinceridade falo. Sou vagamente outro do que um eu que não sei se existe, se é esses outros. Sinto crenças que não tenho, enlevam-me ânsias que repudio. A minha perpétua atenção sobre mim, perpetuamente me ponta, traições de alma a um caráter que talvez eu não tenha, nem ela julga que eu tenho, tinto-me múltiplo. Então, olha só, a gente entende que, por causa desses heterônimos, ele mesmo diz, a minha perpétua atenção sobre mim, perpetuamente me ponta, traições de alma a um caráter que talvez eu não tenha. Por quê? Ele sente dentro dele mesmo, né, passeando essas várias personalidades que ele mesmo criou, né? Então, essa função emotiva traz exatamente isso, esse relato pessoal dessas várias personalidades dentro dele mesmo, né? Dele falando, não sei quem sou, que alma que está aqui dentro de mim, certo? Bom, então agora vamos falar da ênfase no referente, que vai ser a função referencial, tá? Aí vai ser quando a gente fala sobre o assunto, né? A temática aí da mensagem. Então, gente, vai ser exatamente o contrário da função emotiva. Nós vamos ter o quê? A objetividade. Então, nós vamos ter o quê? Um uso da terceira pessoa, tá? ênfase na informação, e aí conhecimento e esclarecimento, linguagem o quê? Denotativa. O que é a linguagem denotativa? Exatamente essa linguagem, né, informativa, a linguagem dicionarizada, a linguagem com o primeiro sentido, tá? Da palavra, certo? Uma visão mais universal, e aí, como eu disse, né, a preferência pela terceira pessoa. Então, nós vamos ter aí textos, né, mais científicos, textos jornalísticos, né, teses, e aí nós temos aí a capa de uma revista informativa, tá? E aí com opiniões não opiniões pessoais, né, mas opiniões baseadas, né, em fatos, ok? Aqui uma notícia de um jornal, né, um jornal na internet, tá? Aí fala o seguinte: mulher diz que foi atacada por David Copperfield, da Associated Press em Seattle. Uma mulher entrou com processo contra o mágico David Copperfield, alegando que foi ameaçada e atacada sexualmente por ele, enquanto passava alguns dias como hóspede da ilha particular de Copperfield, nas Bahamas. Os advogados do médico, Ângelo Calfo e Perry Hicks, negam as acusações e afirmam que o processo é uma extorsão de dinheiro planejada e simples. O jornal Seattle Times
afirma que a mulher é uma modelo de 22 anos e antiga candidata ao Miss Washington. Ela diz que conheceu Copperfield enquanto ele se apresentou na cidade de Kennewick em 2007, em 2007, e naquele ano foi convidada para visitar sua ilha particular. O jornal também afirma que o processo foi registrado em 29 de julho de 2007, em um tribunal de Seattle contra David Seth Kotkin, nome de batismo de Copperfield. Então, a gente vê o quê? Que aqui, nesse jornal, né, nessa notícia de jornal, o que nós encontramos? Todas as notícias, né, todas as informações sobre o que aconteceu de maneira bastante objetiva, né? Não há opinião, né, do redator ali, certo? Bom, então, agora nós vamos falar quando a função tem a ênfase no receptor. Nós vamos ter aí a função conativa ou apelativa, certo? Bom, nós vamos ter, então, um objetivo do texto com predominância aí, tá? Na função conativa. E aí vai ser um texto com o objetivo de convencer. Mudar hábitos, influenciar, né, persuadir, ordenar, convidar, apelar ou sugestionar, certo? Então, quais que são as características básicas desses textos? Nós vamos ter verbos no imperativo. Então, o que é isso? É quando eu tenho ali, né, faça, o que a gente vê ali no Instagram, arraste para cima, a gente vê isso muito, gente, né, nas redes sociais. Por quê? Vocês percebam que as redes sociais, né, o celular, o computador, eles modificaram a nossa forma de interagir com o mundo. Então, nós vamos ver ali, principalmente no Instagram, muitos textos publicitários, né? Por quê? Enquanto a gente está interagindo com o mundo, existem ali muitas publicidades, né? Igual os blogueiras, influencers. Olha para você ver, nós temos aqui influenciar. E o influencer vem do verbo influenciar no inglês. Então, essa influência é exatamente para influenciar o seguidor a quê? A comprar, né? A comprar o que aquele blogueiro está vendendo. Tanto que o nome carinhoso que eles dão para o anúncio publicitário é o quê? De publi, tá? Então, o que ele faz? Arrasta para cima. Esse arraste para cima é um verbo no imperativo, certo? Então, esses anúncios publicitários, né, com a função conativa, vai expressar o quê? Desejos, né? Então, vai chamar a atenção do quê? Do receptor, tá bom? Então, faz uma referência direta, faz um chamamento, tá? Não pule esse anúncio, não pule essa propaganda, certo? Então, olha aqui, vamos ver alguns exemplos, tá? Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Então, olha o verbo aí no imperativo, tá? Então, essa campanha aqui, ela fez muito sucesso nos anos 90. Essa criança, o que ela tá fazendo? Ela tá tentando hipnotizar os pais ali, né? Para que eles comprem o chocolate batom. Então, compre batom, compre batom. Então, o compre ali é o quê? Comprar, né? Vai ser um verbo no imperativo. Ou então, compre também para o receptor, tá bom? Para hipnotizar, certo? Então, eu posso também ordenar, tá? Sugestionar.
Então, perceba que a linguagem ela precisa ser bastante clara, certo? Os sinais de trânsito, tá? Eles vão indicar ordem, né? Pare, tá? Reduza a velocidade, conduza ali o seu carro a 80 km por hora, proibido, né, fazer o retorno, certo? Então, são linguagens não verbais, né, e linguagens mistas, o que a gente vai ver na próxima aula ainda nesse vídeo, certo? Então, lembra que eu falei do texto poético, que ele é um texto bastante dinâmico, né, que ele vai com praticamente todas as funções linguísticas, tá? Olha só esse poema aqui do nosso grande poeta itabirano, Carlos Drummond de Andrade. Desejo, olha aí o verbo no imperativo. Desejo a você, e aqui ele está o quê? Sugestionando, né? Desejo a você fruto do mato, cheiro de jardim, namoro do portão. Domingo sem chuva, segunda sem mau humor, sábado com seu amor, filme do Carlitos, shopping com os amigos, crônica de Rubem Braga, viver sem inimigos, filme antigo na TV, ter uma pessoa especial e que ela goste de você, música de Tom com letra de Chico, frango caipira em pensão do interior, ouvir uma palavra amável e ter uma surpresa agradável, ver a banda passar, noite de lua cheia. Então, é isso, né, pessoal? Agora vamos ver quando nós temos a ênfase no código, tá? Ou seja, na linguagem com a qual nós estamos falando. Nós vamos ter, então, a função metalinguística, tá? E quais que são as características da função metalinguística? Gente, é interessante porque é o seguinte, quando eu tenho a metalinguística aí, eu tenho o código abordando o próprio código, tá? Então, é o quê? Um poema que fala de um poema, a música que fala de uma música, o teatro que fala de um teatro, tá? Então, vai ser aí algo que fala da própria coisa. Aqui eu tenho uma pintura de Moritz Escher, tá? Que nasceu em 1898 e morreu em 1972. É o quê? Um desenho que desenha a si mesmo, tá? Então, é muito interessante. Isso aí é uma meta-pintura, né? Um meta-desenho. Olha que interessante. Novamente, um poema de Drummond. Gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia, desde o momento, inunda minha vida inteira. Lindíssimo, né, pessoal? Então, vamos analisar um pouquinho. Olha só. Perceba uma coisa. A pena aqui, o que seria essa pena? A pena, primeiro, é uma palavra polissêmica. Poli vem de muitos, sêmica vem de semia, do semântico. Lembra lá que eu falei que a semântica, ela tem a ver com o quê? Com significado. Então, a pena é uma palavra que tem muitos significados. Vamos lá, qual seria a primeira dela? Pena de caneta, né? Lembra que as canetas antigas eram o quê? Uma pena com tinteiro? Então, gastei 1 hora pensando em um verso que o quê? Que a caneta não quer escrever, né? Então, é o quê? Eu estou sem inspiração. Mas, olha só, ele pegou uma pena de 5 anos de prisão. Então, uma pena que pode ser uma condenação. A escrita
pode ser uma condenação, não pode? Olha que interessante. Mas a pena também pode ser dó, né? Pode ser ali uma certa, sei lá, uma compaixão, né? Pode ser dó. Então percebam o quanto o poeta ele pode condensar significados em apenas uma palavra, certo? Então, a gente entende que o poeta, ele consegue trazer muitos significados para poucas palavras. Então, ele faz uma construção de palavras, né? Ele consegue torcer a linguagem, ele consegue dar muitos significados e valorizar as palavras, certo? Então, olha só, ele fala dessa angústia da escrita, né? E que ele não consegue trazer à tona, mas que ainda assim a poesia deste momento de angústia inunda a minha vida inteira. Ainda que a inspiração não venha, toda a minha vida ela está cheia de poesia. Por quê? Eu estou sempre buscando, né, inspirações poéticas para a minha vida. E é isso que o poeta faz, né? Ele está observando miudezas que o ser humano comum deixa passar e que ele vai trazer em forma de arte através das palavras, né? Então vamos lá. Quando nós temos a ênfase no canal, tá? Vai ser a função fática, vai ser quando a gente testa o canal, né? Que vai ser através da onde nós vamos utilizar ali a nossa linguagem e ver se o nosso receptor está nos entendendo. Então, como que a gente faz isso? Através de saudações. Oi, opa, olá, tudo bem? Interações entre as pessoas do discurso, utilizar interjeições, ou seja, os chamamentos, onomatopeias, para que se mantenha o discurso, e testar o canal de comunicação, tá? Avaliar também o nível de entendimento, tá? Saber se a pessoa está ali, beleza? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Alô, gente, aquela brincadeira, né, do telefone sem fio não, esses telefoninhos, né, as crianças aí dos anos 80, 90 vão saber bem, que era esse telefone aí, né, que a gente vê na imagem, né, dos copinhos. Então, assim, a criança fazia o quê? Ficava ali, alô, oi, tudo bem? Então, isso aí é um exemplo perfeito, porque esses chamamentos, essas interjeições, elas são, tá, um exemplo aí da função fática. Vamos ver aqui uma tirinha do Garfield, tá? Olha só. Um personagem fala, parece que vem chuva. Aí o John fala, aham. Aí o outro fala, aham. E ele responde, aham. E um fala, aham, aham. O outro, aham, aham, aham. E o Garfield diz, e dizem que a arte da conversação está morta. Muito irônico, né? Bom, então, isso aí é para dizer o quê? Essas conversas que a gente fala e não fala nada, né? Às vezes encontra com um conhecido. E aí, fulano, tudo bem? Como é que vai? Ah, tô bem, e você? Nossa, tô bem também. Ah, pois é. Não, vamos marcar. Não, pode deixar, vamos sim. Ah, então beleza. Então tá. Então fica assim, viu? Beleza, falou. Gente, isso tudo, essa conversa aí, né, que a gente chama de conversa fiada, nada mais é do que um teste aí, né? A função fática
na sua apoteose, né, no seu máximo, né? Então, e aí, cara, tudo bem, tudo e lá, indo, tipo assim, né? Pô, e a meninada, sei lá, tá indo. É isso, tá? Bom, então, e quando a gente tem a ênfase na própria mensagem, aí nós temos a função poética, tá? Quando nós temos aí as características da função poética, é uma preocupação estética, tá? Então, uma linguagem repleta de figuras, certo? Combinações sonoras, visuais. Nós temos aí uma provocação, né, do impacto, que pode ser visual, emotivo ou até sonoro. Então, um jogo de palavras e pode agir conjuntamente com praticamente todas as outras funções, certo? Então, olha aqui, o que a gente tem? Nós temos uma figura que, por que ela nos diz? Que um livro, ele pode ser um amigo para todas as horas, um amigo que nos abraça, né? Um amigo que ele nos cativa, né? Que nos transporta para outros mundos, certo? Olha só, essa imagem aqui. O que um passarinho faz, né? Ele vai inaugurar amanhã com o seu voo, né? E aqui o que a gente vê embaixo, né? Os seus filhotes. Então, a gente pode interpretar aqui que ele inaugura essa manhã em busca aí de alimentos para os seus filhotes, certo? Então, essa pintura é muito bonita, né? Porque esse recorte aí, né? Não precisa pintar as penas desse passarinho, né? Porque ele tem a manhã em si, certo? Então, olha aqui, que bacana, tá? Gente, a maioria, tá, das poesias que são chamadas de poesias concretas, que é o caso dessa poesia aqui do Marcelo Moura, elas vão ter essa função poética, tá? Que é o quê? Que é o foco na própria mensagem, tá? Por quê? Eu tenho a mensagem ali, e aí a disposição gráfica das palavras vai chamar atenção para a própria mensagem. A simples palavra giro, só pelo fato dela ter sido colocado, né, na maneira como a gente faz um giro, muda totalmente, né, a sua função. Como que a gente faz um giro? Nessa forma de espiral, tá? Então, a gente tem aí o duplo sentido, né? Um giro fazendo um giro, tá? E aí, eu poderia falar que eu tenho uma função poética e o que mais? Uma função metalinguística, tá? Então, olha que interessante. Esse daqui, provavelmente, vocês devem conhecer, né? Que é uma poesia concreta também, de Augusto de Campos, né? Bastante popular. Esse poema aí, ele esteve presente em quase todos os livros didáticos, né? Que é o quê? A palavra lixo composta de várias palavras, que é o quê? Luxo. Que quer dizer o quê? Que muitas vezes o luxo, né? Torna-se um lixo, que é o quê? Muitas vezes o luxo, ele é dispensável, ele é supérfluo, né? Ele é podre, né? A gente vê aí, muitas vezes, a luta de disparidade entre classes sociais, né? Uns têm muito, outros têm muito pouco, certo? Então, assim, caberia várias interpretações, certo? Bom, então vamos lá. Vamos fazer aí uma pequena revisão, tá? Quem que seria, então, meu emissor, meu referente, a minha mensagem,
o meu receptor, o meu código e o meu canal. Vamos ter um tempinho aí para a gente pensar? Vou dar alguns segundinhos. E aí? Vocês acertaram? Olha só. Então, né? Quais que são as funções, certo? Então, o meu emissor tem a função emotiva, o meu referente tem a função referencial, a minha mensagem tem a função poética e o meu receptor tem a função conativa. O código, a função metalinguística e o canal, a função fática. Então, gente, vamos para algumas atividades, tá? Só para a gente poder fixar aqui o que nós temos, o que nós vimos, certo? Então, vamos ver aqui quais que são os elementos da comunicação. Vamos ver, então, qual que é o emissor ou o remetente aqui do novo, dessa capa, tá? O que está escrito aqui? O novo Enem, veja que muda na prova, prepare-se melhor, tá? Nós temos uma capa de revista aí, certo? Então, quem que é o receptor, o destinatário? Qual que é a mensagem principal? Qual que é o código, o canal, o contexto ou o referente, tá? Então, vamos lá. O meu emissor ou remetente é a publicação. O meu receptor vai ser o quê? Os meus leitores. Qual que é a mensagem? Vejo que muda na prova, né? Prepare-se melhor. Qual que é o código? A língua portuguesa. O canal é a mídia impressa, né? Dessa revista. E o contexto vai ser o quê? O novo Enem. Certo? Então, qual que é a função predominante, tá? Desse texto aqui? Olha só. É mais fácil suportar dores crônicas do que a fome. 35 anos de clínica me ensinaram que geralmente somos patifes para dores agudas de forte intensidade. Vi doentes rolarem no chão e suplicarem a Deus que se lembrasse deles no auge de uma cólica renal, de uma crise de vesícula ou de uma cefaleia excruciante. Em compensação, muita gente convive com dores crônicas na coluna, cólicas abdominais, episódios repetitivos de enxaqueca, historicamente sem lamentar a sorte. Já a fome não é assim. Quando ela aperta, o prazer de estar vivo desaparece. A paisagem mais encantadora, a mulher amada, o prêmio da loteria, nada traz ao faminto a alegria que se compare a um prato de comida. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Nós temos o quê? A função emotiva. Por quê? Porque nós temos um relato pessoal. Olha aqui, nós temos o uso da primeira pessoa. Vi doentes, tá? Então, aqui a pessoa está fazendo um relato do que o Dr. Drauzio Varela, ele está falando do que ele viu, tá? Do que ele passou, certo? Então, vamos lá. Bom, e qual que é a função predominante desse texto? Esse é um prato típico da cozinha brasileira. Não é de dar água nos olhos, colabore com a campanha Natal Sem Fome, ação contra a fome pela cidadania. Então, nós temos aqui uma função apelativa, que é o quê? Por causa de quê? Por causa desse verbo, tá? No imperativo, colabore, certo? Então, vamos lá. E aqui, nós temos um site, tá? De quê? De uma propaganda, tá? Bem-vindo à loja da Pizzaria Mangabeiras. Fique à vontade para navegar nosso cardápio. Não deixe de conferir nossas promoções.
caso ainda não esteja cadastrado no nosso site, clique aqui e agilize seu pedido. É o que, gente? Também função apelativa, né? Tá o quê? Os verbos aí no imperativo, né? Clique, agilize, fique, certo? Beleza. E olha só, essa pintura aí, o que nós temos? Nós temos uma função metalinguística, que é o quê? Uma pintura fazendo, né, uma pintura, tá bom? Então, gente, nós falamos aqui dos elementos da função metalinguística, tá? E agora nós vamos falar brevemente sobre alguns conceitos de comunicação e linguagem, tá? Olha só. Bom, comunicação, então, vai ser o quê? A interação das pessoas utilizando a linguagem. E aí, o que acontece? Elas utilizam não apenas as palavras, elas utilizam também o corpo, né? As expressões faciais, corporais, então tudo isso é a linguagem, certo? E a linguagem é o processo comunicativo pelo qual elas vão interagir entre si, beleza? Bom, a linguagem verbal é a unidade básica falada e escrita, tá? As unidades são o quê? O gesto, o movimento, a imagem. Bom, a linguagem não verbal, nós temos o quê? A música, a dança, a mímica, a pintura, fotografia, escultura, certo? E aí nós temos também as linguagens mistas, que são o quê? As histórias em quadrinhos, o cinema, o teatro, os programas de TV, tá? E essas linguagens, elas vão reunir diferentes linguagens, que vão ser o desenho, a palavra, o figurino, a música, o cenário. E aí, hoje nós temos o quê? A linguagem digital, que vai permitir armazenar e transmitir informações a partir dos meios eletrônicos. E aqui nós temos os emojis, né? E hoje, assim, mais do que os emojis, nós temos vários outros tipos, né? Que são as figurinhas, né? Os GIFs, enfim. A partir dos emojis, há toda uma evolução, tem os avatares, enfim, né? Bom, então, quais que são os sujeitos da linguagem? É o locutor, que é aquele que produz a linguagem, é quem fala, pinta, compõe uma música, quem dança, enfim. O locutário, que é quem recebe, e o interlocutor, que são as pessoas, né, que vão participar do processo de interação por meio da linguagem. E o que é interessante é porque a nossa linguagem, ela pressupõe essa interação. E o que é interação? Ela é a troca, tá? Eu falo para ser escutado, tá? E quem escuta, automaticamente está codificando aquela linguagem para poder, em dado momento, responder e haver essa troca aí de informações, certo? Bom, a língua, então, ela vai ser esse conjunto de sinais, de palavras e de leis combinatórias, por meio das quais as pessoas de uma comunidade vão se comunicar e vão interagir. Então, a língua, ela pertence a todos os membros de uma comunidade e é um patrimônio social e cultural de cada coletividade. A língua, então, vai ser um código convencionado e vai ser uma interação. Olha só, essa tirinha aqui da Turma da Mônica. Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? E aí ele diz muito bravo, adivinha. Por que adivinha? E aí, gente, o que é interessante é porque a linguagem, ela vai partir também
de algumas pressuposições. Por que que ele fala que adivinha? Porque ele está fazendo tudo e ela não está fazendo nada, tá? É preciso que ele fale aqui? Não, por quê? Aqui na imagem a gente já consegue, tá? Deduzir tudo isso, tá? Bom, a fala e a escrita são usos individuais da língua, mas sociais. Por quê? Eles consideram o locutor e o contexto. O que é o contexto? É a situação, tá? No qual ele se insere. Então, não são imutáveis, tá? A língua, ela vai evoluindo e vai transformando-se historicamente. Por exemplo, vassoura, tá? Se alguma pessoa, né, geralmente são pessoas mais velhas, pessoas que não tiveram acesso ao estudo, fala dessa maneira, ela não está completamente errada. Por quê? Existe um tronco linguístico, tá? Latino, onde o B e o V, eles têm uma semelhança. No espanhol, onde está escrito V, eles vão pronunciar B. E a língua portuguesa e a língua espanhola, elas têm muitas características em comum, certo? Obviamente que se uma pessoa que não teve acesso, né, ao ensino da língua formal escrever dessa maneira, ela vai ser corrigida, tá bom? Mas, se ela falar dessa maneira, no seu contexto, né, cultural, para isso tá tudo normal, tá tudo bacana, tá? Por exemplo, vossa mercê era como se falava, tá? Nos séculos passados. E aí a língua ela foi evoluindo, né? Vossa mercê, vassuncê, você, certo? Hoje, né, no internetês, escreve-se VC ou apenas C. O sutiã, né, vem de um estrangeirismo, assim como o abajur, do francês, certo? E aí nós abrasileiramos escrevendo dessa maneira, tá? Então, a língua, ela passa por modificações históricas, perdas e ganhos fonêmicos, né, como nós vimos aí no abrasileiramento, tá? Empréstimos idiomáticos, né, igual o deletar, que vem do verbo delete, do inglês, tá? E da história pessoal também, como eu expliquei aí no caso da vassoura. Um exemplo, o nonada. O que seria o nonada, tá? É o primeiro termo que nós vamos ver no Grande Sertão Veredas. Então, isso aí, na verdade, gente, é uma invenção, tá? Poética, seria uma licença poética, tá? De Guimarães Rosa. O nonada dele seria o estar inserido no meio do nada, né? Então, ele faz isso, tá? Por quê? Porque ele tinha um grande conhecimento linguístico, né? Por ser um diplomata e conhecer muitos idiomas, e ele quis brincar também com a linguagem, né? Do homem caipira, do homem do sertão. Então, ele foi brincando com isso, tá? Bom, então vamos lá. Os códigos, né? São convenções estabelecidas por um grupo de pessoas ou por uma comunidade e vão ser construídas ali para transmitir mensagens com mais celeridade, mais rapidez. Onde nós vamos ver esses códigos, né? Na rua, no trânsito, nas rodoviárias, nos aeroportos, nos shopping centers. Com qual finalidade? A finalidade de transmitir mensagens a um grande número de pessoas, certo? Então, como, né? Eu vou ter ali sinais de trânsito, símbolos, código Morse, buzina de automóveis, indicação de faixas de banco,
em bancos, né? Ou vagas de estacionamento reservada para idosos, né? Então, eu tenho aqui alguns códigos, né? Que rapidamente, se a pessoa olhar, ela já vai entender, tá? Então, não siga velocidade permitida 10 km por hora, né? 20 km por hora, não estacione, proibido estacionar, e aí eu tenho a linguagem mista, tá? Porque a linguagem verbal e não verbal, tá bom? Bom, então o código aí vai ser um conjunto de sinais convencionados socialmente para a construção e transmissão de mensagens. Uma carta, por exemplo, é uma forma de comunicação que coloca em relação um emissor, que fala ou escreve, e um receptor, ouvinte ou leitor. Uma conversa é uma situação de comunicação, pois nela existem o quê? Um referente, que é o assunto de que trata a mensagem, né, que é a conversa, o emissor, que é a pessoa que fala, o receptor, que é a pessoa que ouve, o código ou a linguagem, a língua portuguesa, por exemplo, e o canal, que é o meio físico ou técnico através do qual o emissor faz chegar a mensagem ao receptor, que no caso de uma conversa é o ar atmosférico, tá? Que foi o que nós vimos, né, na nossa última conversa. Então, aqui nós temos aquele esqueminha que nós vimos, tá? Beleza. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa, tá? E aí, o que nós vimos, né? Nós vimos vários conceitos aí, tá? Sobre linguagem, sobre comunicação, funções da linguagem, certo? De modo que nessa aula vocês precisam entender esses conceitos, tá? Sobre a comunicação, a fala, os elementos da linguagem, as funções da linguagem, certo? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre texto, discurso, textualidade, tá? Então, assim, nós vamos falar das particularidades de um texto, tá? E vai ser bem importante porque ali nós já vamos começar a entender as questões que permeiam a interpretação textual, certo? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima semana.